Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Venhamos aí, vamos agora, nosso próximo tema. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os métodos de regressão, né? Baseados, então, na minimização de gradientes, né? Estocásticos. Então, isso aqui é muito legal, um método muito interessante. Mas antes que a gente veja os resultados, né? E discuta um pouquinho, eu quero abrir, né, a nossa API, tá? E além da API, eu quero abrir um pouquinho aqui, né, nosso guia de usuários, User Guide, ok? E esse é um ponto muito importante que muitos esquecem de ler, entender um pouquinho onde a gente pode usar, vantagens, desvantagens, etc e tal. E aqui é um ponto muito importante. Esse método, ele não é um método bom quando nós temos poucos dados, tá? Então, ele é um método, né? Então, se a gente for ver, ó, esse segundo parágrafo, muito interessante, ele diz o seguinte: um método de minimização de gradiente, ele é muito aplicado, tá, em métodos de grande escala, tá? E em casos onde a gente tem matrizes, né, muito esparsas, tá, de machine learning, e que são encontrados normalmente em classificação de texto e processamento de linguagem natural. Tá? Então, são casos, exemplo, que a gente tem, né, mais aí de exemplo 10 a quinta dados a serem treinados e uma quantidade de features muito grandes também. Tá joia? Então, ele é interessante para esses dados. A gente vai ver que justamente no nosso caso, que nós temos uma pequena quantidade de dados, nós não temos ótimos resultados, tá? Não vai me dar um resultado muito interessante. Legal? Então, ele tem como grande vantagem a eficiência, então é um método muito eficiente em alta quantidade de dados, fácil implementação e a gente consegue melhorar e otimizar o código muito, tá? Porém, como desvantagem, a gente precisa conhecer, né, entender o número de p-parâmetros, o número de iterações também é importante para a gente colocar e, principalmente, o método ele é bastante sensível ao que nós chamamos de feature scaling. Tá joia? Então, importantíssimo aqui, nós temos que trabalhar com feature scaling, né, nos nossos dados para que a gente tenha resultados interessantes. Legal? Visto isso, então, e visto as desvantagens, nós vamos olhar o nosso caso e já vamos direto na nossa pequena diferença que a gente tem. Então, ó, o nosso regressor, nós vamos importar, então, esse cara, que é o SGD Regressor, tá? Então, o método de gradiente descendente, né? Ou minimização de gradientes. E também no nosso pipeline, lembrando aquela mudança, sempre que a gente mudar o regressor, eu tenho que colocar aquele mesmo nomezinho que está aqui no import regressor, eu vou ter que colocar ele no meu regressor. Também é um caso que a gente usa números aleatórios, então vou fixar o random state usando o seed, que nesse caso eu coloquei como 42. Legal? Então temos os nossos hiperparâmetros. Olha lá, o número de iterações importante. Rodem esse caso, exemplo, com 100 mil iterações, vocês vão ver que para alguns casos não vai convergir, ele vai dar um warning para você, falou não convergiu os dados, tá joia? Então eu joguei o número de iterações mais altas, né? E interessante também para vocês entenderem e darem uma estudada nas penalidades do tipo L2, L1 e o Elastic Net. Tá joia? São 3 penalidades muito comuns utilizadas no método de regressão, né, e também de classificação na parte de machine learning. Legal? Rodando esses casos, a gente vai ver que nós tivemos aqui um R quadrado de 0,94. Você já viu que foi bem pior, inclusive do método de árvore de decisão, que a gente teve lá 0,98. Legal? Então, já temos uma piora nos resultados, que chegam a ser, inclusive, né, você vê que aí erros em ordem de 8,
11% em alguns casos, né? Então, bastante erros médios, na ordem de 1, 2%, tá joia? E aí a gente começa a olhar essa nossa dispersão de resultados. Então a gente mostrou todos os resultados muito legais até agora, a gente começa agora a ver alguns resultados não interessantes, uma divergência de resultados, e aí você começa a ver essa dispersão dessa minha linha de 45 graus, você vê que já essa linha de 45 graus já não bate mais, né, com os nossos resultados, e a gente começa a abrir os resultados obtidos, né, em relação a essa linha aqui. A gente gostaria que batesse tudo em cima dessa linha de 45 graus, tá bom? Então, importante, mostra o quanto é importante a gente também estudar a teoria que está por trás. Novamente, dica aqui legal para vocês, livrinho sensacional, vale a pena ter, tá joia? Estudar um pouquinho esses pontos para que a gente não utilize o método no lugar errado. Agora, para dados industriais, quando a gente está trabalhando com uma alta quantidade de dados, então imagina se estiverem pegando dados industriais de sensores que estão obtendo dados a cada meio segundo durante meses. Esse é um caso interessante para a gente utilizar, um método que vocês vão conseguir fazer um ajuste muito melhor. Para poucos dados, esse caso não é interessante. Legal? Valeu, espero que vocês estejam curtindo. Nos vemos já já aí na próxima aula.